um primeiro tempo sonolento no Mineirão, sem inspiração dos jogadores do Atlético e do Vitória. Lance de perigo mesmo, só esse chute cruzado de Hulk, que obrigou o goleiro Lucas Arcanjo a fazer grande defesa. Mas os jogadores das duas equipes voltaram para o campo com uma outra postura. Saiu o jogo sonolento e entrou a emoção na partida. Logo aos 2 minutos, Gustavo Mosquito cruzou na medida e Lucas Alter de cabeça abriu o placar. O Galo foi para a pressão. E 10 minutos depois, Fausto Vera respondeu na mesma moeda e deixou tudo igual. O gol foi muito especial para mim, né? Porque não estava tendo oportunidades. Então, acho que hoje aproveitei o jogo. Só que o contra-ataque do Vitória estava armado. E aí, o Mateuzinho apareceu para deixar a equipe baiana na frente novamente. O Galo não desanimou. Hulk parou novamente em Lucas Arcanjo e Caio Paulista não aproveitou o rebote. Até que aos 43 minutos, num bate-rebate na área, Igor Gomes chutou. A bola resvalou em João Marcelo e entrou. Tudo igual de novo no Mineirão. O Atlético tentou a virada, mas ficou no quase. Fim de jogo, Galo 2, Vitória 2. E as duas equipes seguem sem vencer no Brasileirão. A gente é uma equipe muito qualificada, tem jogadores que já são muito rodados, sabe a total consciência do que tem que fazer, e a gente está tranquilo quanto isso. A gente sabe que é assim futebol, é imprevisível, você não pode dormir em nenhum momento. Estamos finalizando muito durante os jogos, mas não estamos sendo eficazes, né? Estamos pecando, não tendo a calma, a tranquilidade, a qualidade ideal para fazer o resultado. Então a gente tem que pôr o pé na forma, melhorar esse aspecto aí e alguns outros também que a gente vai resolver internamente. Claro que nós queríamos ter saído com a vitória, mas o ponto nós temos que dar muito valor, porque é um campeonato de 38 rodadas e a gente vir aqui jogar contra o Atlético, conseguir sair na frente 2 vezes, isso só dá cada vez mais ânimo para as próximas partidas. E em cima disso, eu chamo a torcida do Vitória, que quarta-feira nós temos um jogo muito importante lá no Barradão, para a gente conseguir a nossa primeira vitória no campeonato e seguir pontuando, que até o final, para a gente conseguir, como foi ano passado, uma boa campanha. O Galo não ganha de ninguém. Tô falando no brasileiro. Boa tarde, Everton. Boa tarde, só se for para você. Thiago Valu, Fernandes, Elton, turma de casa. Realmente a situação do Atlético está ficando cada vez mais crítica no Campeonato Brasileiro. Pô, mas no começo do campeonato, com 3 rodadas, você está falando, estoa, porque a todo momento a gente vem aqui para falar a mesma coisa. A gente vai falar que o elenco do Atlético é um elenco que ainda precisa de qualidade, que quando vai recorrer ao banco, o pessoal do banco não dá o mesmo padrão que os titulares. O Atlético tem um time bom, mas o elenco do Atlético não é o suficiente. Tudo bem, mas o Atlético só pode contratar em junho. E aí? Mas o Atlético criou oportunidades, 34 finalizações a gol. Né? O campeonato é de estatística. 10 no gol, 1 na trave. Mas fez 2 gols e tomou 2 gols. E olha, gols de erros individuais da defesa do Atlético pelo lado direito. Você não pode tomar um gol que o centroavante pula sozinho, como aconteceu. Um gol de contra-ataque podia ter sido matado a jogada na intermediária. O Natanael tomou o drible, em vez de chegar ali e matar a jogada, era um contra-ataque. Olha, tem muita coisa a ser analisada do Atlético. Agora eu vou só, talvez descaracterizar aquele torcedor que vai colocar a culpa na diretoria. Eu não vou colocar a culpa na diretoria. Não vou. Agora não. Porque a culpa da diretoria foi não ter contratado. Só que a janela fechou. Agora não adianta eu ficar aqui batendo. Agora tem que cobrar de quem é direito. O Atlético tem um time bom, tem que cobrar dos jogadores. Tem que cobrar do Cuca, que para mim é o maior técnico da história do Atlético, mas está na hora de cobrar. Ele na coletiva ontem disse, tem jogador que está abaixo, então agora tem que recuperar esses jogadores que estão abaixo. Eu vou cobrar aqui da diretoria, quando abrir a janela no dia 2 de junho, se no dia 3 não aparecer ninguém, eu já vou começar a cobrar reforços aqui. Porque o Cuca falou ontem na coletiva que eles virão na janela. Agora não é momento. Eu vi um montão de gente, o Everton, aquele pessoal de grupo de WhatsApp que fica assim, mas eu falei, não falei? Não faltava contratar? Tá aí, parece que eu tô torcendo contra. Não é esse o momento. O momento é de apoiar esse time, é de apoiar.
Não adianta ficar pedindo mais contratação, que não vai vir. O momento agora é também de cobrar, não mais a diretoria. Você vai cobrar quando ela puder contratar. Ela errou. Tem que cobrar agora também. Cobrar agora dos jogadores, cara. Tem que cobrar dos jogadores. todo mundo. Os jogadores estão num momento assim, não. Tá tudo lindo e maravilhoso, foi campeão, ex-campeão. Quer dizer que no Cruzeiro a gente pode cobrar a diretoria, no Galo não pode não, né? Não, no Galo não pode não, né? Mas não vai ser agora. Mas no Cruzeiro pode, Já cobramos né? demais. Já cobramos demais. Não, senhor, no nunca Cruzeiro é tarde. tem que cobrar de Nunca todo é tarde. mundo. De todo mundo. No O Atlético agora também. tem que cobrar dos jogadores. O Atlético tem que cobrar cara. de todo mundo. Não, mas eu acho que cobrar diretoria, tem que cobrar... Mas eu acho que o Breno tá falando de time. Que agora é a hora de focar direto no que está acontecendo no campo para ter as cobranças. Peraí, eu entendo. Mas o Cuca está cobrando contratação aí, já Pois faz é, desde que então, mas não chegou. vai contratar Então, mas não vai agora. contratar. Eu sei, né, gente, que Vai. não. Eu Então, sei que time. não. Aí entra naquela palavra que não Mas pode só ser, que, não na pode ser verdade, citada você pode aqui. contratar agora, Aquela hein? palavra não pode ser citada aqui. A palavra jogar, planejamento a gente não pode falar. Mas você já pensa em julho. Aí é planejamento, né, Isso Tio? aí eles Então já você pode já cobrar tem que tá agora. fazendo, inclusive. Então, A gente já você tem pode que tá cobrar fazendo. agora. Aí é planejamento. Tem que fazer. Aí Você é- Contrata o cara para chegar em julho. Mas pra julho. mudar a história pro jogo contra o Santos, você vai ter Ah, não, reforço. Não, aí é campo. Aí é É campo. isso Aí que é nós estamos campo, falando. né? É isso que eu O time tô não consegue falando. ganhar do Vitória É uma em cobrança. casa. Aqui, Não vai aqui, acreditar, com vai todo ganhar contra o respeito. Santos. O Hulk foi bem ontem. Não. O Coelho foi Fez bem uma ontem. partida bem ruim. O Coelho foi bem ontem. Não. O Rony foi bem ontem. Hulk, por sinal, só abrindo uma aspas, Hulk, por sinal, fez uma das piores partidas dele com a Eu camisa do acho que Atlético. O eu acho que é a Scarpa foi bem pior, eu ontem. acho. Aliás, quem foi bem do Atlético? Nós vamos Ninguém. parar aqui e vamos ficar pensando. Poxa, o time do Vitória, gente, tá lá embaixo. O time do Vitória é um time fraco. Ele não O Atlético pode. foi O Atlético não pode. Aqui, deixa eu contar uma O coisa pra Atlético você. também tá lá Falei lá na rádio agora há pouco. O Otávio saiu, não houve reposição. Não venham me dizer que a reposição é o Patrick. Cadê? Nem primeiro volante é. Perfeito. Aí sai o Daverson. Não venham me falar que a reposição é o João Marcelo. João Marcelo é uma aposta, o Roman é uma aposta. E isso foi dito quando as contratações aconteceram. O Atlético tem hoje um primeiro volante de qualidade? Não. Não tem. Quem está jogando por ali é um jogador improvisado, que é o Alan Fran, contundido. Aí para o jogo contra o Santos, você perdeu um cara que está jogando por ali improvisado. Quer dizer, vamos falar improvisado, mas assim, meio que um cara que o Cuca pegou, agora você vai ser o meu primeiro volante. Tá certo? Você não tem esse cara. Até quando ele vai ficar fora? Tem previsão? Não. Pois é. Então você não tem. Aí, se você for colocar um jogador ali, você vai fazer a segunda improvisação no setor. Que não sou eu que estou repetindo isso. Não está saindo da minha cabeça. Ganha esse jogo muito no meio-campo. Muito. Quase sempre no meio-campo. E o meio-campo do Atlético, infelizmente, você não tem um primeiro volante. Sabe o que o Cuca tá louco querendo? Louco querendo? Um meio. Vai continuar querendo, até no meio do ano. Um meio-campo que joga aberto pela direita. O primeiro tempo contra o Vitória, ontem a gente viu a necessidade desse cara que o elenco não tem. Um volante, não tem. Um jogador centroavante de área, não tem. Então, meu irmão, agora não adianta mais. O Cuca chegou e informou, ó, eu preciso disso aqui. Ah, não. Tchau, Otávio. Tchau, Daverson. E aí agora, quando fala de elenco, e não adianta vocês no Atlético negarem. O elenco é curto, é muito curto e o setor de meio campo do Atlético é escasso. Se você perdeu o Scarpa, meu irmão, que ontem não fez um grande jogo, se perdeu o Scarpa, tá no bico do corvo, como está agora, que você já não tinha um volante, você perdeu o cara que estava jogando improvisado ali, agora você vai ter que improvisar de novo. Deve ser, eu imagino que seja o Rubens, né? Mas o Everton... Porque se o Everson sair do Atlético hoje, é o Rubens ficar pro gol. Mas o Everton, vamos lá. Não tenta defender não, irmão, Não por precisa favor. defender. É que assim, chega o jogador, ele é contratado, ele custa dinheiro, o Atlético busca. E aí, não tem um atacante de área, não pode ser o João Marcelo. Não, peraí, você João entendeu Marcelo. o que eu quis dizer, não desvirtua o que eu falei, não. Não tem um volante, não pode ser o Patrick. Tem que ser o Patrick. Ele não é primeiro volante. Mas, cara, é o mais próximo. O Rubens não é volante. O Rubens não é volante. Assim, Eu acho que tem que dar verdade, oportunidade para esses esses caras. caras O Rubens é o quê? bicho. O Rubens, É um meia. de origem, meia de criação. Tá, mas hoje no Atlético ele é o quê? Hoje ele é tudo. Coringão. Ele é um coringa. Ele é um coringa. Mas maltratam o Rubens no Atlético, né? A verdade é essa. Quem maltrata? Porque maltrata. Quem maltrata? Porque o Rubens devia jogar na posição dele. Qual que é a posição dele? Meia pela esquerda. Aí você tira o Coelho do time? Hoje eu tiraria. Hoje, cara, o Coelho, Eu prefiro o Thiago, Rubens a ele. Thiago, aí é preferência mesmo, mas o Coelho é o jogador mais regular da equipe do A gente Atlético. já pediu várias Dura vezes você ficar calado para que o escutando uma Rubens bobagem estivesse. dessa aí, irmão. O que eu fico assustado aqui é, o João Marcelo não pode jogar, o Patrick não pode jogar, então não
Não, poder pode. Não, peraí, você falou que não pode. podia criticar a diretoria, mas pode defender dessa maneira a diretoria? Porque você está falando que tá com ele completo, é isso? Então, não... Eu falei que o Atlético é completo. Não, porque você está falando aí do João Marcelo, então o João Marcelo ele vai suprir a necessidade, é isso? Ô, HG, tem alguma empresa de aparelho auditivo aqui? Porque o Breno tá precisando. Não. Ele vem para ser utilizado. Não é possível. Não. Se o João Marcelo não pode ser utilizado, o João Marcelo não vem para ganhar esse contrato. É que mudaram. Então não contrata, Esse moleque. ano, o Atlético Vocês mudou. estão assistindo a coletiva do Cuca? O Atlético, não. A questão é a seguinte. O que o técnico fala, velho, muitas vezes é pra proteger jogador. O que o técnico fala, muitas vezes, eu nem levo em consideração. Porque o Cuca disse que ele está sendo preparado, assim como o Ivan. Está sendo preparado. O Romano estava sendo preparado e estava jogando outro titular, Brenão. Mas aí põe falta de opção, isso é claro, né? Falta de opção, claro. Ele tem o Rômulo, ele tem o Vitor Hugo, ele tem o Leandro. Beleza, irmão. Então, beleza. Torcedor do Atlético. Torcedor do Atlético. As opções que o Cuca tem, o Thiago está apresentando para vocês aqui. Então, por favor, não reclamem. Não, quem apresentou foi o departamento de futebol. O Thiago não trabalha no departamento de futebol do Atlético. Então, beleza, doutor Valor, advogado Thiago Fernandes. Mas não sou eu cuidando desses caras, não. Porra, cara. O Thiago Fernandes está querendo que... O Thiago Fernandes está querendo dizer que esses jogadores que estão aí são a resolução dos problemas do Atlético. Mas do jeito que você está falando... O que eu falei é que esses caras vão ser utilizados. Mas do jeito que você está falando, o Atlético, para conseguir ganhar do Vitória, vai precisar de ser depois da janela, né? O Atlético... É o desvio de foco, assim, absurdo, né? Não, desvio de foco? O time que desvio de foco, o Galante falando que não pode criticar a direção e esse aqui dizendo que os problemas estão aí para serem resolvidos. O time que entrou em campo ontem... para ser resolvidos. Ô, HG, desculpa, viu, Valor? Mas, ô, HG, para pensar ali, meu velho. Tu contrata o João Marcelo, ele não pode jogar. Contrata o Patrick, ele não pode jogar. Não é isso que eu disse. Então, assim, ó, gente, o que o HG quer dizer é não contratem apostas. Não contratem esses jogadores. Você está pegando a mania de um amiguinho seu aí que senta do seu lado. Não. Você disse isso aqui agora. O que eu estou dizendo é o seguinte. O João Marcelo não pode ser. Quem é o substituto do Otávio, amiguinho? Tem que ser. Não, eu estou te perguntando, me responda. Quem que é o substituto? O Fausto Vera, que tá no elenco. O Fausto Vera. Tem que ser. Que você pediu para. Mas tem que ser. Você pediu para semana passada para dar linha. Mas é o cara que tá aí. Beleza. Maravilha. Então semana passada era um discurso, hoje mudou. Maravilha. Não mudou nada. Então do Davidson é o João Marcelo, né? Tem que ser. Beleza. Então, Cuca, se vira. Se vira. O João Marcelo chegou, o Davidson estava aqui. Mas o Cuca já estava ciente que ele queria sair. Essa questão do Fortaleza não era de hoje. O Cuca tem que se virar mesmo, cara. Beleza. Ele tem um elenco à disposição. Ele aceitou, tá aí. Ele tem que pegar esse elenco aí e jogar. Atenção à direção aí. Seu Rubens Menin, até que o Rafael desapareceu. Mas o Rubens, não, temos um dos melhores elencos do Brasil. Não tem, não. Não tem, não. Mas ele não desapareceu, não. Ele estava na Cidade do Galo sábado. Não, estou falando que o Rafael não tem falado muito e tal. Lá para poder... Resumo de toda essa ópera. O time titular é bom, então. É bom. Mas o elenco é curto e tem limitações. Então, resumindo a ópera, o Atlético está em estado de alerta. É um alerta. Estado de alerta? Hoje, estado total de alerta. O time Quando eu puder falar, eu vou falar a respeito. O time está 5 pontos, vamos lá, a 5 pontos do líder. Perdendo pontos dentro de casa. O Atlético perdeu... terceira rodada do campeonato. Terceira rodada. Eu estou dando sinal de alerta, mostrando por que é sinal de alerta. Uma partida não boa é sinal de alerta? Eu estou mostrando o porquê do sinal de alerta. Eu estou dando números. O Atlético está... Só números não baseiam o futebol. Tá bom. Depois você cria esse argumento. Um dia eu vou falar. Não, um dia não. Você vai falar daqui a pouquinho. Tá bom. Obrigado. Eu também comecei a falar agora. 16 minutos. Quando eu puder, você fala. Então vamos lá. Deixa eu só... O Atlético... Não deixo não. O Atlético está a 5 pontos da liderança. 5 pontos. Tendo perdido 4 pontos dentro de casa. Com jogos possíveis de vitória. Contra o Vitória e contra o São Paulo. E perdeu para um time fraco, limitado do Grêmio. Que ontem, mais uma vez, provou isso... quando foi dominado totalmente, apesar do pênalti que existiu para o Grêmio, mas foi totalmente dominado pela equipe do Flamengo. O Atlético agora terá 2 jogos, um contra o Santos, que se vier uma derrota, no futebol é natural, mas o Atlético já vai com a pressão de conseguir um bom resultado. Depois encara o Botafogo, que não é um jogo fácil. Mas o Botafogo perdeu para o Bragantino. Futebol. O Botafogo tem um bom time. E o Botafogo vai encarar o Atlético aqui de peito aberto e o Atlético com peso ainda na cabeça, que tem muitos torcedores que até hoje têm o peso da Libertadores, os jogadores também vão ter. Torcedores, jogadores, isso aí de uma forma geral vai remeter ao que aconteceu na temporada passada. Então o Atlético pode chegar daqui 2 rodadas numa situação
de extremo perigo no campeonato, que foge totalmente da rota inicial que tínhamos colocado o Atlético. Então, por isso que eu falo que o Atlético tem um sinal de alerta? Tem. Porque o que vai acontecer nas próximas rodadas, com o desempenho que... Ah, mas finalizou 81 vezes. Cara, o Gabriel acabou de me mostrar, eu tinha feito o levantamento de 81 finalizações em 3 jogos. Quem está em segundo lugar em número de finalizações é o Bragantino, com 43. O Bragantino finalizou, é o segundo time que mais finalizou no Brasil, 43. O Bragantino tem vitória, o Bragantino está numa posição melhor que o Atlético, e o Atlético acumula chances desperdiçadas. Então, quando eu falo sinal de alerta, é o combo. É o combo de não finalizar bem, é o combo de não conseguir as vitórias, é o combo de não fazer os gols necessários, é o combo de perder pontos para o Vitória dentro de casa. Então, o alerta é geral. Desculpa. Por favor, Valu, sua vez. Boa tarde para todos que estão aqui no estúdio, para todos que estão nos assistindo também. Primeiro, assim, acho que foi em algum tempo a primeira partida que o Atlético não jogou bem, tá? Eu acho que o Atlético não pode considerar que jogou bem contra o Vitória, produziu 2 gols, mas levou 2 gols de uma equipe que vai disputar um campeonato completamente diferente dele. Vou citar um exemplo de planejamento. O Cuca sabia que o elenco era mais curto, foram prometidas algumas contratações que a direção de futebol não conseguiu trazer a tempo, mas ele sabia do elenco curto do Atlético. E aí, eu vou voltar lá no começo do ano. O planejamento ruim, inicialmente, depois corrigido, acho que acabou atrapalhando um pouco a situação do Cuca conseguir criar mais possibilidades para este elenco. O Atlético, para mim, deveria ter mais jogadores da categoria de base neste momento no seu elenco. Não é porque a base do Atlético está forte, porque a base do Atlético está voando, não. Mas por uma questão numérica. Daqui a pouco vão faltar jogadores para o Cuca, vão faltar jogadores para o Atlético utilizar durante o Campeonato Brasileiro. Então, isso acabou não sendo permitido por conta que o Atlético já teve que iniciar o Campeonato Mineiro com um mata-mata. Ele já caiu no Campeonato Mineiro na 4ª rodada, precisando decidir jogos. Talvez o Cuca pudesse ter utilizado um pouco desse Campeonato Mineiro para colocar um ou outro jogador da categoria de base, caso os reforços não chegassem a tempo. O que aconteceu? O que a gente tem agora? O Atlético e o Cuca não tiveram esse tempo, os reforços esperados para completar o elenco não chegaram e vai faltar questão numérica para o Atlético. A gente já viu o Alan Franco ontem de fora, o Arana saiu machucado, tá? Então, é uma questão... O Júnior Santos é um cara que... Aí a gente vai para o jogador. O Bernard não consegue contribuir, infelizmente, para o atleticano e para o Cuca. O Bernard não consegue contribuir hoje. O Patrick, que chegou, ainda é uma incógnita. E o Cuca não teve exatamente o começo do Campeonato Mineiro para se desenvolver. Dito isso, o Campeonato Brasileiro tem um período muito importante até a janela de transferências. E é aí que os grandes técnicos acabam tendo que se virar para arrumarem soluções. Como ele vai arrumar, eu sinceramente não sei, Breno. E eu te digo, obrigatoriamente, ele vai ter que ir na categoria de base. Tem valor, não tem valor. Mas tem jogador. Ô, Breno, não, eu não tô falando. Fecha. Ô, Breno, não tem jogador. Fecha. Não, por isso que reformulou fechar, Breno, reformulou toda a base. Se não tem um jogador na categoria de base, só para completar, eu não tô. E quando eu falo ter que ir à categoria de base, não é para pegar um jogador da base e ontem, aos 20 minutos, precisando do Atlético empatar ou virar, colocar esse jogador é para treinar junto com o profissional, para continuar em eventualidades, porque este elenco, Breno, ele pode gritar daqui a pouco fisicamente. O Atlético tem 19 jogos oficiais na temporada e a maioria da turma mais importante está com 16, cara. Porque não jogaram os 3 jogos que o time sub-20 jogou, ou seja, todo mundo jogou todos os jogos. Isso, e aí é onde a minha crítica no planejamento inicial para os jogadores ainda com quase 2 meses até a janela, já ter esse número de jogos e o Cuca não ter como virar muito esse elenco. De verdade, se a base não tem ninguém que possa completar esse elenco, pode fechar. Ela não faz falta. Pode fechar, pega lá, bota aquela lista preta e amarela e fecha. Você quer o Paulo fecha? Não, fecha. Se a base não tem ninguém, fecha. O ideal é esse mesmo. Faz o seguinte, para de gastar dinheiro com a base. Não tem competência para fazer o negócio? Não tem competência para fazer o jogo virar? Fecha. É mais fácil, é mais honroso. Aí você faz o quê? Começa a ir contratando.
Se não tem ninguém para completar esse elenco, fecha. Mas não pode sair contratando igual o Ontem, Palácios Thiago, também. só tinha 2 jogadores da base e os 2 goleiros reservas. No banco de reservas. No banco de reservas. No banco de reservas, só 2. Não, tô falando no banco de reservas. O Richarlison falou na transmissão de ontem. falar do Palácios também, cara, que é mais um jogador que tá aí, você olha... Você está machucado também. Vai diminuindo. Ah, tá machucado. Aliás, bem lembrado. Porque nós temos lá com o Palácios, nós temos o Palácio, Igor Rabelo, Júnior Santos, Arana e Franco. Sim. Né? Aliás, o Palácio, se tivesse as mesmas oportunidades, com toda a limitação que tem, que o Bernard vem tendo, talvez ele pudesse ajudar um pouco mais, porque o Bernard não tem ajudado em nada. E ontem, no microfone da Itatiaia, salvo engano, foi na Itatiaia, ele disse que tem algumas propostas, né? O Bernard disse. O Atlético podia estudar com carinho, hein? Porque eu, sinceramente, eu posso errar. O Atlético manda embrulhado para presente. Mas também só para sair no meio da temporada. Pois é. Então, mas já não começa a providenciar. Porque sem a bola não ajuda, com a bola não está ajudando. Arruma mudança difícil, ano quase que está aí e não porque ele usa o tempo para encaixotar as coisas. 3 meses ele chegou. Ele chegou no meio do ano passado, em agosto. Então é isso, quase um ano. Então é isso mesmo, quase um ano. Meu Deus. Agora, ele chegou em maio. Porém, só podia jogar em julho. Agora, por que... Chegou em maio, chegou no aniversário da Eva. Chegou no aniversário da Eva. Por que o Gabriel Menino ficou no banco, hein? Porque ele perdeu a posição pro Rubens. Aliás, está nascendo aí um papo. Mas todo mundo acha que é isso mesmo? Todo mundo é muita gente. Eu, de verdade, eu não acho natural a saída do menino. Porque não, Breno, a gente eu pega não o acho que os natural técnicos falam, mas a gente pode ou ir na mesma linha, ou discordar, assim. Ó, a torcida divide. Está nascendo aí um rastro de onça sobre essa questão do menino ter saído do time, porque está quebrando tudo na Nike. Isso é mentira. Perguntei 2 pessoas do Atlético, uma delas me disse aqui, apenas opção técnica, pode acreditar em mim, não tem absolutamente nada de indisciplina. Pode falar aí, só não me cita, né? Pode falar aí que é só opção do treinador, nada mais que isso. Só que eu acho que foi uma opção errada. O Rubens ele tem ganhado espaço, O menino, em vários jogos, você percebe que o Cuca reclamava da questão de posicionamento com ele e uma hora podia acontecer isso. Agora, até porque, se você pensar, quem seria o outro que sairia do time do Atlético para o Rubens entrar? O Rubens estava, de uma certa forma, voando. Você acha que eles estão metendo o Rubens para jogar, para vender ele daqui a pouco? Não acho. Você não acha? Você acha que o elenco é curto? Você me responde daqui a pouco, porque agora eu preciso falar da Uesco aqui. Última chance para você participar